Olá pessoal, tudo bem? Dia 6 de outubro é o Dia Mundial da Paralisia Cerebral e para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio do Repórter MT o Dr. Denimar Nistal Sanches. Doutor, muito obrigado pela tua presença para debater sobre esse assunto tão importante, né? Só para a gente ter uma ideia, doutora, no mundo, cerca de 18 milhões de pessoas têm paralisia cerebral. Isso decorrente do pré, durante ou pós-nascimento. É isso mesmo, doutora? Sim, no mundo hoje a gente tem uma média de 17 a 18 milhões de pacientes com paralisia cerebral, sendo que 2 a cada 4 pacientes, né, tem uma dificuldade de marcha, fala e epilepsia, tá? E 1 em cada 2 pacientes tem um comprometimento intelectual. Para você ter uma noção, né, nos Estados Unidos, a cada 323 partos nasce um paciente com paralisia cerebral, o que equivale a um parto com paralisia cerebral por hora. Isso a gente está falando de um país desenvolvido como os Estados Unidos. Com avanços na medicina, isso, né? Agora, quando a gente joga isso para um país em desenvolvimento, como o Brasil, esses valores mudam um pouco mais, né? Por volta aí de 3 a 4 pacientes, mais ou menos essa é a proporção. Tá? E por que isso se deve, por que isso se ocorre? Primeiro, né, por problemas durante o período gestacional, né, durante o período intraparto ou até mesmo no pós-parto. E quais são esses fatores de risco que podem ocasionar essa falta de oxigenação? Porque o que é a paralisia cerebral? A paralisia cerebral é um comprometimento de oxigênio, né, por uma falta de oxigenação adequada no cérebro, que vai ocasionar uma lesão ali no cérebro, tá? Dependendo do campo cerebral, vai ter um tipo de paralisia, né? E é uma doença que não tem cura, tá? É uma doença que, uma vez instalada, né, a gente tem como fazer alguns acompanhamentos, alguns tratamentos, mas ela não tem uma cura. E o dano que ela traz para o paciente são irreparáveis, né, doutora? Sim, é um dano permanente, né? E ela é uma patologia com deformidades progressivas também, né? Então, quanto mais cedo você consegue fazer esse diagnóstico, né, mais cedo você propõe um método de tratamento, né, vai ser melhor para o paciente. Doutor, para a gente esclarecer e também para orientar quem está assistindo a gente agora, falando então um pouquinho sobre prevenção. É possível você prevenir no pré, ou seja, durante a gestação, durante o parto e pós o parto? Que tipo de orientação as gestantes podem ter em relação a isso? O pré-natal importantíssimo? Sim. Os hábitos de vida também influenciam nesse aspecto? Como que o senhor poderia orientar? Vamos falar primeiro sobre o pré, que é durante a gestação. Então, durante a gestação, desde quando você tem esse acompanhamento gestacional com sua ginecologista, você tem que fazer as consultas, né, de pré-natais agendadas, adequadas, né? Fazer todos os exames que são necessários durante esse período, tá? Evitar se expor a drogas, ao fumo, né? Porque tudo isso daí causa alterações, né, na oxigenação para a criança, né? Durante o trabalho de parto, né, às vezes um trabalho de parto prolongado pode favorecer, né, a patologia. Nesse caso, doutor, só fazendo uma pergunta de complemento. Quando o senhor fala assim, um trabalho de parto muito demorado, isso então se refere ao parto normal? Sim, um parto normal, onde a paciente está lá com muitas horas de evolução, né? Veja bem, não estou criticando o parto normal, tá? Mas o parto normal, quando não é um parto acompanhado, tá? Muitas vezes você pode desenvolver, né, as patologias por
falta de oxigenação. Mas um acompanhamento com o ginecologista já pode indicar para a gestante se ela deve ou não partir para o parto normal, né? Então, toda criança, né, vai ter o seu acompanhamento e a ginecologista vai indicar se tem condições ou não de fazer um parto normal. Hoje, a maioria das indicações são partos normais, né? A não ser quando tem alguma patologia na criança que seja necessário fazer o parto cesariano, tá? Mas esse parto prolongado, quando não tem um bom acompanhamento, a criança tem uma suscetibilidade maior de desenvolver uma hipóxia cerebral, que é uma falta de oxigenação, né, por um trabalho de parto prolongado, tá? E pós-parto, né, também não só durante o período de expulsão, mas pós-parto também, às vezes a criança pode, né, desenvolver patologias ali, né, que podem predispor a hipóxia cerebral. Por exemplo, uma icterícia severa, né, pós-parto. O que seria, doutor, isso? A icterícia é quando a criança fica com a pele toda amareladinha, o olho amareladinho, né, e precisa fazer o banho de luz, o banho de sol. Tá? E além disso, tem outros fatores de complicação e que indicam a paralisia cerebral? Sim, aí o baixo peso, né, ao nascer, gêmeos também com baixo peso, tá? Então, tudo isso daí contribui, tá, para ter uma hipóxia cerebral. Tá. E, doutor, dentro disso, né, então eu acho que, além do acompanhamento médico, qual que é a observação que os pais devem ter dentro de casa para saber se a criança tem ou não essa patologia? Porque eu imagino que um recém-nascido, como ele tem pouca expressão, e eu já vi muitas mães e muitos pais comentando, meu bebezinho ele é mais agitado, o meu eu estou preocupado porque ele está muito quietinho, daí vai ao médico, né? O que os pais em casa devem observar e ficar sempre atentos? Porque, assim, eu imagino que num recém-nascido, além dessas evidências que o senhor colocou sobre a paralisia cerebral, talvez, assim, para os pais fica um pouco desafiador tentar identificar se a criança tem ou não a patologia, né? Então, já começa desde o nascimento, o diagnóstico, né? Onde você vai fazer uma avaliação dos reflexos da criança, né? Você vai ter algumas posições típicas, né, de paralisia, né? Você vai ver se tem alguma contratura, alguma flacidez, e durante o seu desenvolvimento, você vai vendo se ela vai ter ou não, né, algum retardo no seu amadurecimento, tá? E uma outra forma de diagnóstico, quando você já tem essas avaliações, né, seria a ressonância magnética, onde você vai fazer um estudo, um mapeamento cerebral, tá? E a partir daí você vai ter as classificações dos tipos de paralisia cerebral, né? Se for em um componente lá do cérebro, que é o córtex motor, que é o mais comum, você vai ter a paralisia espástica, né? Que você tem uma espasticidade exacerbada da musculatura. Se for no gânglio da base, né, você vai ter um outro tipo de paralisia, que é de cinética, né? Aí que corresponde a mais ou menos 6% das paralisias. Aí tem a paralisia atáxica, que compromete o cerebelo, né? E a mista, que é um conjunto de fatores de várias lesões cerebrais, onde você vai ter a distonia e a espasticidade. Entendi. Né? E aí também tem, além dessa classificação a nível de cérebro, né, o comprometimento motor. Né? Você pode ser um hemiplégico, você pode ter um comprometimento do lado direito ou do lado esquerdo de todo o seu corpo, tá? Você pode ser um diplégico, que tem um comprometimento de membros inferiores, tá? E às vezes você tem um comprometimento muito discreto de membro superior, tá? Você tem a triplegia, onde você tem comprometimento de 3 membros, mais a musculatura orofacial, e a quadriplegia, quando você tem um comprometimento de 4 membros, né? E a musculatura orofacial, são pacientes muito dependentes, né?
Então, mais ou menos essa é a classificação aí dos pacientes com paralisia cerebral. Bom, agora falando sobre a importância do tratamento precoce, né, ou tratamento imediato, a paralisia cerebral é uma patologia que ela tem uma evolução constante, né, doutor? E como que é a vida desse paciente na vida adulta? Ele consegue ter uma certa liberdade ou vai necessariamente depender sempre de uma outra pessoa para ter uma qualidade de vida? Então, o importante da paralisia cerebral é ser diagnosticado quanto antes. Tá? Você iniciar um tratamento multidisciplinar é o que vai melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Por que um tratamento multidisciplinar? Porque não envolve só o ortopedista. Tá? A gente tem uma equipe por trás disso, que conta com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, às vezes um nutricionista, um pediatra, um neuro, tá? Então é um conjunto de pessoas, né, atuando para essa criança ter um bom desenvolvimento. Por quê? Porque por ser uma doença progressiva, muitas vezes vai causando contraturas, né, no esqueleto, nos membros, né, e isso vai causando também dores e luxações. Então, uma vez que você consegue abordar essa criança de uma forma mais precoce, você evita, né, maiores problemas e com mínimas intervenções. Por quê? Você é uma criança que sempre vai precisar de fisioterapeuta para trabalhar a parte de alongamento, você entendeu? Vamos falar aqui um pouquinho da parte ortopédica, onde que a gente atua, né? A gente atua nos alongamentos, no uso de órteses, na aplicação de toxinas botulínicas para melhorar as espasticidades, né? O salivamento, né? Porque são crianças que às vezes têm uma cialorreia muito frequente, então você pode melhorar isso daí também através de aplicação de toxina botulínica, né? O uso de órteses para evitar contraturas e encurtamentos musculares. A partir do momento que você já começa a ter esses encurtamentos, você tem procedimentos ortopédicos, né? Cirúrgicos, né? Com alongamento, transferência muscular, às vezes até cirurgias ósseas, né? São pacientes que têm, às vezes, um quadro muito doloroso por apresentar, por chegar até nós de uma maneira tardia. Aí já vem com luxação, com escoliose, com um desvio na coluna muito grande, tá? E aí precisa de intervenções mais agressivas. Então, quanto antes você puder fazer esse acompanhamento, né, fazer as intervenções profiláticas, vai ser melhor para a qualidade de vida do paciente. A gente sabe que tem muita ainda discriminação, né? Pacientes têm dificuldade em ingressar no campo de trabalho, né? E o que tem feito, o que a sociedade tem feito para isso, né? A gente questiona muito isso daí. E hoje o que ajudou muito, né, esses pacientes a se sentirem valorizados são os Jogos Paralímpicos. É verdade. Que a gente tem, inclusive, presença nacional, né, com ganhadores de competições brasileiros, né, Sim. na qual são portadores de paralisia cerebral. E aí, doutor, você fala sobre um assunto muito interessante, né, que assim, o quanto o nosso cérebro, ele é surpreendente, né? Porque por mais que você tenha limitações físicas, se a sua atividade cerebral está preservada, a gente vê casos aí de pessoas que com paralisia cerebral conseguem fazer coisas assim que surpreendem o mundo, sim, né? Sim, uhum. E muitas vezes esses pacientes que participam desses Jogos Paralímpicos, né, eles têm comprometimento quase que dos 4 membros, né, e estão lá fazendo a sua parte, né, fazendo a sua função, colaborando, e eles estão sendo felizes com aquilo. Né? Então, isso que é a inclusão, né? Exato. É poder participar e o paciente se sentir bem, né? Doutor, tem mais alguma coisa que o senhor queria colocar sobre esse assunto? Dia 6, né, de outubro, Dia Mundial da Paralisia Cerebral. Fique à vontade, doutor, para colocar, dar algum recado, orientação, enfim. Bom, eu acho que com fé e perseverança, né, a gente luta para que esses pacientes, né, esses portadores de deficiência,
consiga, com o passar, né, do tempo, né, serem mais reconhecidos e terem seu espaço mais garantido na sociedade, né? É isso que todos nós queremos, né, para uma inclusão desses pacientes. E no dia da paralisia cerebral, eu faço minha homenagem a todos esses portadores. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela tua entrevista. Um assunto muito esclarecedor, viu? Obrigado, obrigado. E a você, muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo Repórter MT.